Porção Parashat da semana, Toledot. Gerações. Gênesis 25 2.19 e 34, NVIPT. Esaú e Jacó. 19 Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, 20º qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, e irmã de Labão, também arameu. 21 Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. 22 Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. 23 Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. 24 Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. 25 O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. 26 Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. 27 Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. 28 Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, Rebeca preferia Jacó. 29 Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, 30 e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto? Por isso também foi chamado Idam. 31 Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro ao seu direito de filho mais velho. 32 Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? 3 Jacó, porém, insistiu: jur primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. 4 Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gênesis 26 1:20, NVIPT. Isaque em Gerar. 26 Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. 2 O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. 3 Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. 4 Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. 5 Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. 6 Assim Isaque ficou em Gerar. 7 Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. 8 Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. 9 Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. 10 Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. 11 E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. 12 Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. 13 O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. 4 Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. 15 Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. 6 Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. 17 Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. 18 Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. 19 Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. 20 Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Gênesis 26 21 35, NVIPT. 2:1 Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. 22 Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. 23 Dali Isaque foi para Berseba.
24 Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. 25 Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. O acordo entre Isaque e Abimeleque. 26 Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou, o comandante dos seus exércitos. 27 Isaque lhes perguntou, por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? 28 Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. 29 Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. 30 Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. 31 Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. 32 Naquele mesmo dia os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado, e disseram, achamos água. 33 Isaque deu-lhe o nome de Seiba e, por isso, até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. 34 Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Guieri, o Hitita, e também a Basimate, filha de Elon, o Hitita. 35 Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Gênesis 27:1-20, NVI-PT. Isaque abençoa Jacó. 27 Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. 2 Disse-lhe Isaque, já estou velho e não sei o dia da minha morte. 3 Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. 4 Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. 5 Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, 6 Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, 7 Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. 8 Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. 9 Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. 10 Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. 11 Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. 12 E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo e, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. 13 Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vai e traga-os para mim. 4 Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. 15 Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. 16 Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. 17 E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. 18 Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim, meu filho. Quem é você? 9 Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. 20 Isaque perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Gênesis 27:21-46, NVI-PT. 2:1 Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. 2:2 Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. 2:3 Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. 24 Isaque perguntou-lhe outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu, sou. 2:5 Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu, também trouxe vinho, e ele bebeu. 2:6 Então seu pai Isaque lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. 27 Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo, ah, o cheiro de meu filho. É como o cheiro de um campo. Que o Senhor abençoou. 28 Que Deus lhe conceda. Do céu o orvalho. E da terra a riqueza. Com muito cereal e muito vinho. 29 Que as nações o sirvam. E os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos. E curvem-se diante de você. Os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem. E benditos sejam os que o abençoarem.
30 Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. 31 Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. 32 Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. 33 Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. 34 Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai. 35 Mas ele respondeu: Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. 36 E disse Esaú: Não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? 37 Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, a ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? 38 Esaú pediu ao pai: Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. 39 Seu pai Isaque respondeu-lhe: Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. 40 Você viverá por sua espada, e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A fuga de Jacó. 41 Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. 42 Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. 43 Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. 44 Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. 45 Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu vocês dois num só dia. 46 Então Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida, por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Malaquias 2:1-7, NVI-PT. A repreensão aos sacerdotes. 2 E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. 2 Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. 3 Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, com os excrementos. 4 Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. 5 A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu, e tremeu diante do meu nome. 6 A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. 7 Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 1, NVI-PT. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O amor de Deus por Israel. 2 Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó. 3 Mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. 4 Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. 5 Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. A rejeição dos sacrifícios impuros. 6 O filho honra seu pai, e o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? 7 Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. 8 Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum.
Tente-me oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. 9 E agora, sacerdotes, tente-me apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. 10 Se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. 11 Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. 12 Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. 13 E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. 14 Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Romanos 9, NVIPT. A soberania de Deus. 9 Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. 2 Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. 3 Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, 4 Povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. 5 deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. 6 Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. 7 Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. 8 Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. 9 Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. 10 E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. 11 Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, 2 Não por obras, mas por aquele que chama foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. 13 Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. 14 E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. 15 Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. 16 Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. 17 Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. 18 Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. 19 Mas algum de vocês me dirá, então, porque Deus ainda nos culpa? Pois, quem resiste à sua vontade? 20 Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, porque me fizeste assim? 21 O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. 22 E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vessos de sua ira, preparados para a destruição. 23 Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vessos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. 24 Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. 25 Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. 26 Acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. 2:7 Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. 28 Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. 29 Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma, e semelhantes a Gomorra. A incredulidade de Israel. 30 Que diremos, então? Os gentios, que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da fé. 31 Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. 32 Porque não
Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. 33 Como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos 10, NVI-PT. 10 Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. 2 Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. 3 Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeterão à justiça de Deus. 4 Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. 5 Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. 6 Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus. Isto é, para fazer Cristo descer. 7 Ou quem descerá ao abismo. Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. 8 Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. 9 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 10 Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. 11 Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. 2 Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. 13 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14 Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? 15 E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. 16 No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? 7 Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 18 Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. 19 Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. 20 E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. 21 Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estende as mãos a um povo desobediente e rebelde. Romanos 11:20, NVI-PT. O remanescente de Israel. 11 Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. 2 Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. 3 Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altars, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. 4 E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. 5 Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. 6 Se é pela graça, já não é mais pelas obras, se fosse, a graça já não seria graça. 7 Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. 8 Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. 9 E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. 0 Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Os ramos enxertados. 11 Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. 12 Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? 13 Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. 14 Na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. 15 Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? 16 Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é, se a raiz é santa, os ramos também o serão.
17 Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, 1:8 Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. 1:9 Então você dirá, os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. 2:0 Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Romanos 11:21-36, NVI-PT. 21 Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. 22 Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. 23 E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. 24 Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Todo o Israel será salvo. 2:5 Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. 26 E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. 27 E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. 28 Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. 29 Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. 30 Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. 31 Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. 32 Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Hino de louvor a Deus. 3:3 Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. 34 Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? 35 Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? 36 Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. Hebreus 11:10, NVI-PT. 10 Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 12:14-17, NVI-PT. Advertência contra a rejeição de Deus. 14 Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. 15 Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. 16 Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. 17 Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas.